Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri. Eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Amados, mais um vídeo nós estamos em vias de gravar, mas antes da gravação, é claro, peço a todos que ainda não são inscritos no nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição. A sua inscrição nos ajuda junto ao YouTube, nos ajuda a levar a palavra de Deus aos confins da terra. Assista o vídeo, deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, no seu círculo de amizade, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, igreja. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Queridos, nós estamos falando começamos uma série de vídeos perguntando onde estão os mortos. E nós estamos hoje gravando mais uma parte desse vídeo e vamos falar sobre o arrebatamento, os sinais da vinda de Cristo. Terminamos o último vídeo falando acerca dos sinais e hoje nós vamos analisar um pouco esses sinais, tá? Vamos analisar esses sinais da vinda de Cristo. Queridos, os fenômenos previstos por Jesus como sinais da consumação dos séculos não parecem tão fenomenais assim. Afinal de contas, sempre tivemos nações se insurgindo umas contra as outras, tivemos guerras, sempre tivemos rumores de guerras, terremotos, fome, peste. Então, sendo desse jeito, como considerar quaisquer desses sinais como se o evento final e tremendo das idades estivesse para começar? Uma análise aqui de Mateus capítulo 24, para quem não sabe, Mateus 24 fala sobre o Sermão do Monte, tá? Muitos conhecem como o Sermão Profético. Eu vou ler um trecho até o verso de número 12, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 1, que nos diz o seguinte: Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em seu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos o 13 e o 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Lemos uma porção da palavra, Mateus capítulo 24, do verso 1 ao 14. Então veja bem, sempre tivemos isso tudo,
nação contra nação, reino contra reino. Como considerar qualquer desses sinais como sendo eventos finais e tremendos da volta de Jesus? Uma análise de Mateus 24:8. Vamos voltar a Mateus 24:8, que diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu fiz menção no último vídeo de uma mulher grávida prestes a dar à luz. Só que não estava na hora de dar à luz. E ela começou a ter o princípio de dores. Quando o princípio de dores, já se sabe que não demora muito a criança a nascer. Então, a luz do grego, 24:8, a luz do grego, pode nos ajudar a compreender o papel desses eventos como elementos prenunciadores da iminente volta do Senhor. A Bíblia em português, na Almeida Revista e Atualizada, parece sugerir apenas que esses eventos são o princípio dos sofrimentos, enquanto que no original grego diz que todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Notemos, portanto, que Jesus não disse sofrimento, mas dores de parto. É claro que muitas vezes há uma pequena discrepância entre o grego e o português, porque são línguas que muitas vezes nós não temos palavras para poder adjetivar aquilo que está escrito no original. Mas quanto a isto, existe um escritor, o nome dele é Hal Lindsey, e no livro dele, Os Anos 80, Contagem Regressiva para o Juízo Final, ele diz o seguinte, aspas, essa diferença de tradução me levou a pensar na experiência pela qual a mulher passa durante o parto. Visualizei o pai nervoso que aguarda o primeiro filho, contando os intervalos entre as contrações dolorosas da parturiente, a fim de determinar a proximidade do nascimento. Não é dor inicial em si que dá o sinal, somente quando elas se tornam mais frequentes, contínuas e intensas, é que a mulher sabe que o bebê está prestes a nascer. E isso é uma realidade. Você pode conversar com alguém que já teve criança, parto normal, ou que já assistiu a um médico, um enfermeiro, um médico obstetra, você vai ver que ele vai dizer que são assim os acontecimentos na parturiente. E isso dá-nos um exemplo bem característico do que está acontecendo na Terra hoje. Tá? Notemos, portanto, que a simples presença do mundo, no mundo, dos 7 tipos de eventos vaticinados por Jesus, não seriam sinais a serem observados de imediato. Só quando esses eventos, ou seja, essas, entre aspas, dores de partos, se tornarem mais frequentes e intensas, sabemos que os últimos dias do sofrimento, da igreja. A igreja e o nascimento de um novo tempo se aproximam. Percebemos que esse tempo se aproxima de forma iminente pela intensidade e pela frequência com que se materializam os seguintes sinais preditos por Jesus. Por exemplo, proliferação de religiões falsas é um sinal. Aparecimento de falsos messias é outro sinal. O renascimento e o avanço generalizado do ocultismo é outro sinal. Sinais físicos e naturais, como sejam guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos e etc. E em vários lugares. Tudo nos mostra que Cristo não tarda a voltar. Eu quero conversar, antes de nós terminarmos esse pequeno vídeo, sobre essa análise dos sintomas, dos sinais. Eu quero falar um pouquinho sobre o próximo evento,
que vai ser o arrebatamento, tá? O arrebatamento, se você for lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16 e 17, nos diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Presta atenção, meu querido, minha querida. Nós sabemos que os mortos estão em duas condições, e nas duas condições eles estão conscientes. Ou os mortos que deitam ao pó estão em um lugar de tormento consciente, aguardando o juízo final, ou os que dormiram em Cristo Jesus, ou que morreram em Cristo Jesus, estão também conscientes, porém no paraíso, na presença de Deus. Isso são dois fatos bíblicos que não tem como nós contendermos, nós lutarmos. Então vamos ver o seguinte. Primeiro, arrebatamento da igreja. O termo arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. O termo latino raptus equivale a harpazo, em grego, traduzido por arrebatado, que está lá em Tessalonicenses 4:17. Esse evento descrito aqui em 1 Coríntios 15 refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Então vamos colocar aqui, entre aspas, os pingos nos is. Arrebatar a igreja é um fato, é uma promessa, é uma conquista, é um acontecimento que vai acontecer na terra. Se você perguntar para o pastor, para o papa, para o bispo, para quem quer que você queira perguntar quando vai acontecer, ele não vai poder te dizer. Se você procurar na Bíblia Sagrada quando vai acontecer, a Bíblia também não vai poder te dizer. Por quê? Aquele dia, somente o Senhor sabe. Porque senão, não teria motivo para isso tudo acontecer. Por quê? Se nós soubéssemos o momento em que nós iríamos ter o ladrão arrombando a porta, soubéssemos o dia, o mês, a hora, o ano, o que nós faríamos? Nós pegaríamos uma arma e naquele momento exato nós ficaríamos na porta. Quando o ladrão fosse arrombar a porta, a gente prendia o ladrão. Só que ninguém sabe a hora que o ladrão vem. E esse é o segredo da convivência com Jesus. Por não sabermos o momento, é bom que nós nos preparemos. Fiquemos atentos. Olha, as coisas estão acontecendo de uma forma alucinada. Pestes. O que você quer mais? O que nós queremos mais do que essa Covid-19? Algo tão minúsculo, somente visto no microscópio, está colocando o globo terrestre todo prostrado. Não tem quem dê uma resposta plausível, não tem quem dê uma cura, não tem quem dê nada, só se aparece paliativo, e cada paliativo é diferente do outro. Posso te dizer com toda sinceridade? Vou dizer o que está escrito aqui, no finalzinho da palavra que eu li agora há pouco.
tudo nos mostra que Cristo não tarda a voltar. Queridos, estamos vivendo últimos momentos da terra. Estamos no momento da graça, dispensação da graça. E na dispensação da graça, o Espírito Santo está aqui na terra hoje, ele está aqui, está aí próximo a você, ou está em você, ele está na sua cidade, no seu país, ele está no seu canto de roça, ele está no seu sítio, aonde você quiser, o Espírito Santo está para te convencer, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra, e você pode crer?